Olá pessoal, questão 11 de Física, FUVEST 2013. Uma questão bem interdisciplinar com matemática e geografia. A única propriedade da física seriam as propriedades dos raios paralelos e algumas semelhanças de triângulos que nascem das primeiras aulas de ótica. Aqui nós temos a incidência de um raio solar que bate, sabendo, na cidade de Assuã, que é a cidade localizada ao sul do Egito, ao meio-dia, no solstício do verão. E um bastão vertical não apresentava sombra, segundo Eratóstenes. E aí ele decidiu investigar essa história. Como é que pode, né? O sol bate aqui e não forma sombra nenhuma, né? Enquanto que numa outra cidade, em Alexandria, no norte do Egito, ele fincava o bastão no mesmo período do ano, no solstício de verão do Egito, e percebia que naquela cidade formava-se uma sombrinha. E aí ele definiu, portanto, a partir dessa sombra formada aqui, né, nós temos os raios solares, formando uma pequena sombra, e ele definiu esse ângulo θ, que seria o ângulo formado pela reta que contém o raio da Terra e o bastão fincado. Esse ângulo θ aqui vai ser nosso grande segredo para resolver a questão, matematicamente falando. E a pergunta é qual é esta angulação aberta aqui, em termos de graus e também em que época do ano isso foi feito. Bom, este ângulo, meu caro amigo, ele é o mesmo θ. Olha só, por que será? Perceba que na cidade de, que eu esqueci o nome agora, cadê? Assuã, você tem aqui raios perfeitamente direcionados ao centro da Terra. E aí ele pegou e fincou da mesma forma que estava na Terra, lá em Alexandria. Portanto, estes dois feixes, esta reta e aquela, são paralelas. Duas paralelas e uma transversal. Perceba que essa transversal corta também essas duas paralelas com ângulo θ. Portanto, aqui também vale θ. Essa seria a primeira interpretação matemática. Se este ângulo θ é a pergunta da questão, nós temos que recordar matematicamente a definição de um arco dentro de uma circunferência. Toda medida de um arco, θ, ele é dado pelo comprimento do arco AB, ou seja, esse comprimento entre as cidades de fato, e o raio da circunferência. Ele dá no texto tanto o comprimento do arco, que seria a distância entre as cidades de Assuã e Alexandria, e também menciona o raio da Terra, aproximadamente 7.500. Então, na matemática, aqui nós tiramos essa conclusão. Duas retas paralelas e uma transversal. Se é θk, é θ aqui. Θ, por sua vez, é definido como arco sobre raio. Portanto, o ângulo θ será 900 km dividido por 7.500 quilômetros. Coloquei propositadamente quilômetros para mostrar para vocês que esta conta vai resultar num número adimensional. Dividindo por 3, você tem 3 sobre 25, o que vai resultar em um ângulo de 0,12. Esse ângulo θ, portanto, equivale a 0,12 radiano, que é a unidade de medida quando você tem um número adimensional que retrata o ângulo. Não é essa a resposta. Eu quero isso em graus. Portanto, vamos fazer a regra de 3. Graus e radiano. Nós sabemos que 180 graus equivale ao mágico número π, que ele deu valendo 3. 3 radiano. E este valor de 0,12, quanto representaria? Feito esta regra de 3, meu caro amigo, você vai chegar a um x que equivale a 7,2 graus, o que dá aproximadamente 7 graus. Aproximadamente 7 graus. Com isso você fica na dúvida entre duas respostas. E aí vem o segredo. O Egito, meu filho, ele está no hemisfério norte. Está no hemisfério norte. E lá, no verão do hemisfério norte, é normalmente dezembro. Portanto, aqui
na nossa região, no hemisfério sul, nós vamos estar na época do nosso inverno, que é por volta de junho. Portanto, o solstício de verão no Egito vai ser na época de junho, aqui no nosso hemisfério sul.